Cat. Foi. A Nath pediu para eu falar um pouco sobre a aproximação do Bolsonaro com o Centrão. E aí é bom lembrar algumas coisas. Antes de mais nada, a gente sabe que o Bolsonaro sempre foi o cara da mudança, né? Tipo, o cara que é contra o establishment, o establisher, como ele mesmo diz, é sempre nós contra eles, né? Não necessariamente contra eles, mas contra o que tá aí, contra o que tá posto, né? Contra o que tá todo mundo acostumado. Nós contra eles. E gerar, em todas as condições de contorno, atritos, né? Dentro do núcleo fechado. Com isso, o que ele chama de establishment, né? A venda de votos, né? Como o escândalo do mensalão e etc. Voto de quê? Vou explicar daqui a pouco. A distribuição de cargos para conseguir voto. Porque assim, você dá dinheiro e dá cargo, a gente vai ver depois que é a mesma coisa. Então assim, mensalão era crime porque eles davam dinheiro para os deputados votar mesmo e já era. Com o aparelhamento do Estado, quem tem os cargos consegue agradar as empresas que prestam serviço, entendeu? A gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco. Quando o Biroliro foi eleito, no começo do ano passado, esse era o capital político que ele tinha. Eu não vou falar de quantos deputados tem em cada casa, quantos senadores, assim, eu acho que a imagem visual já faz toda a função. Ele chegou com 136 deputados que o apoiaram. A gente sabe que eram 52 do PSL, mas todos os partidos que já demonstravam aceno ali para essa direita nova no poder já estão inclusos nesses 136. E 25 senadores. Sendo acho que 3 ou 4 do PSL, inclusive o Eduardo. Para aprovação de uma PEC, a gente sabe que precisa de 308 deputados, 308 votos e 49 senadores. Então, Câmara dos Deputados, 308 votos, 49 votos no Senado, pá, sua PEC aprova. Por que isso é importante? Por que eu preciso ter maioria nisso aqui? Aí agora é bom a gente diferenciar governabilidade de governança, que são duas perspectivas diferentes dentro de uma mesma coisa que tá posta. Como assim, Zap? Nossa, vamos falar nessa iniciativa privada, que todo mundo aqui trampa e sabe como é que é. A governança é a política de compliance daquela empresa, é a cultura, mais ou menos, daquela empresa, é a ideologia. Inconsciente, coletivo, ético, ideológico que rege as ações daquilo lá. É a estratégia de gestão comercial de corporação privada. Então assim, o Itaú, o Santander e o Banco do Brasil são 3 empresas que prestam o mesmo serviço. Só que cada uma é uma empresa diferente porque, né, são donos diferentes, políticas de compliance diferentes, cultura interna diferente, tal, apesar de serem a mesma coisa. Apesar de seguirem a mesma regra. O que é essa regra? Essa regra é a governabilidade. É aquilo que está em volta da governança permitindo que ela exista. Tipo, as leis, as obrigações sanitárias, as obrigações de legislação, os impostos, que daí é uma coisa assim para todo mundo. Na máquina pública, não é tão diferente, né? Porque a governança, ela é o timão ideológico para onde as coisas vão. E a governabilidade é a regra do jogo. É como que esse barco tem que operar se ele quiser andar, entendeu? Não é uma condição sistêmica. É um negócio que tá posto e você tem que jogar com aquilo. Então aí a gente volta para essa maioria. Então, para você não abrir mão da sua governança e ter governabilidade, o que se espera de um estadista, né? O Bolsonaro entrou com 136 votos e 25 votos no Senado. Então, o que se espera de um estadista? Que você pegue esse capital político e aumente ele para você conseguir maior governabilidade, fazendo uso da sua governança, né? Trazendo as suas ideias para a mesa, discutindo com outros parlamentares, fazendo com que a sua governança seja o timão da coisa. A gente pode pensar, no caso do PT, sem querer viajar muito, mas no final ele tem a governança dele intocada, só que perdeu total governabilidade por conta de ações e acordos que fizeram com que sobrasse só esse ideal, sem nenhuma opção dele existir. Como que no bolsonarismo a gente vê que está tomando um caminho completamente igual, né? Não só no caso de cair um gráfico de capital político, de aprovação, mas no caso de você gerar crise atrás de crise. Então aqui, ó, nessa imagem, a gente tem o Frota, o Bebiano, a Joyce, o Bivar, o Sargento Valdir,
e o Major Olímpio. Todos eles, só em 2019, foram exemplos didáticos de como o bolsonarismo mostrou a sua faceta em alguma treta, em alguma coisa que era irredutível, em alguma coisa que não abria nada de mão da governança em prol de uma governabilidade. Ou então, muito menos, conseguia governabilidade com a sua governança, porque a gente sabe qual é a governança do Bolsonaro, né, gente? A governança, os arquétipos de governança do Bolsonaro estão para sempre fáceis agora de se lembrar pro Enem pro resto da vida por causa da reunião que saiu essa semana. Precisa ser o maior gênio do mundo para isso. Isso foi fazendo com que ele fosse perdendo cada vez mais capital político, ao invés de aumentar aquele número que ele tinha no começo. Só que isso chegou num ponto que ficou perigosamente pequeno, porque teve a treta com todos esses nomes aí, que eu falei pra vocês, e eu acho que os mais alarmantes dessas tretas foi sem dúvida o Bebiano e a Joyce. Né, o Bebiano era o advogado do presidente, era o advogado do PSL durante a campanha. Então, quando ele saiu e foi o primeiro a falar, logo em março do ano passado, falou, era A, entrou no poder, virou B. Ele foi aquele episódio dos áudios lá, falou comigo, não falou, o Carluxo entrou no meio, e foi por conta do filho dele que foi essa primeira treta. A segunda treta com a Joyce, que ela foi totalmente atacada também pelo gabinete do filho do presida, suposto processo. A Joyce foi a primeira que jogou no ventilador esse esquema de fake news. Com essas tretas todas, esse número ficou perigosamente pequeno. O que esse número perigosamente pequeno significa? Impeachment, né? Como aconteceu com a Dilma, como aconteceu com o Collor, etc. Ele não quer que isso aconteça, por nada. Percebe que ninguém mais fala do Maia. Eles não podem mais falar do Maia, porque agora o Bolsonaro e o Maia estão namorando. E o Centrão, que é aquele... Vocês podem ver vários vídeos do Centrão, tá, gente? Pra saber o que é, tipo, a fisiologia do Centrão. Tem vídeo do Greg News falando do Centrão, tem Mamãe Falei falando do Centrão, tem o Henri Bugalho falando do Centrão, tem Ideia de Consciência falando do Centrão, tem documentário do Centrão, notícia do Centrão. Tipo, é político sem ideologia que segue cheiro do dinheiro. Que dinheiro? Como assim? Vamos lá, agora a parte mais legal do vídeo, talvez. A imensidão desse problema em números. Eu vou falar aqui de alguns cargos só para ilustrar. O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE. Não me pergunte porque é FNE. Eu só pesquisei lá e aparentemente é FNE. Carrega 30 fucking bilhões de reais. Então como que funciona isso? O deputado responsável por esse fundo é a caneta. Para dizer que obra que vai, que empréstimo que vai, que financiamento que vai para todo o Nordeste. Tudo isso começou com o aceno dele com o Arthur Lira, que é do PP. Se um deputado de uma coligação de vários partidos tem um cargo que tem muito dinheiro, ele tem uma chance muito grande de capitalizar coisas, de gerar investimento, de fazer obra de infraestrutura. Tem o DENOX, que é o Departamento Nacional de Obra contra as Secas, que pega majoritariamente Norte e Nordeste, é onde tem todas aquelas famílias das capitanias hereditárias, que conselheiro de Itaipu, secretário de transporte, sei lá, de uma região metropolitana, que são cargos que tem vários deputados, muitas pessoas envolvidas, tal, e isso faz com que, no caso de um pedido de impeachment, o Rodrigo Maia olha para a Câmara e fala, tem 2/3 para votar aqui? Acho que não tem não, hein? Deixa quieto. E engaveta. A gente sabe que tem muitos pedidos de impeachment na mesa do Rodrigo Maia, muitos. Eles vão ficar lá mofando até a polaridade ser baixa o suficiente. Eu devia ter pesquisado agora qual que era esse número exato, mas eu não sei de cabeça. Outra coisa, essa dói um pouco, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação corresponde a 52 bilhões do orçamento da União. E quando você pensa assim, beleza, velho, DENOX, obra no Nordeste. Obra no Nordeste não é um negócio da governança bolsonarista. Isso não é um negócio que se eu abrir mão disso aqui, eu vou, me ferir com os meus seguidores. Tipo, não virou nem notícia, ninguém sabe disso. DENIT, obra de rodovia, também não abre mão de governança. Agora, a educação, gente. A educação, ela é, vamos falar a real, a mamadeira de piroca, o kit gay, o marxismo cultural, a própria ideia de comunismo, ser contra comunismo e proteger nossas crianças e não sei o que. Tudo isso entra na educação. Quando você vai na padaria e compra um pão ou compra um litro de gasolina no imposto, o imposto que você tá pagando ali, a educação, é a parte mais importante. E o cara entregou pro Centrão. Então, assim, também nem sei dizer se isso é tão bom ou ruim, porque com o ministro da falta de educação lá não ia sair nada mesmo, então ele vai acabar ficando de figura enquanto o Centrão
deita e rola. Isso é um problema porque não se nota a incongruência de promessa e fato. E é muito difícil você olhar para um bolsonarista que olha para tudo isso acontecendo, né? É um fisiologismo aí patológico sinistro. Então, ó, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Espero que essa ideia de governabilidade e governança tenha ficado claro. Vocês podem mandar umas dúvidas aí depois, eu tento tirar. Agora, com essa treta com o STF, a treta com o Congresso, não vejo grandes problemas. Eu vejo mais voltado pro auxílio lá, como eu disse, né, que eu acho que pode dar um conflito, mas eu acho que é mais chance de sair o Guedes do que diminuir esse auxílio ou parar. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, não precisa deixar o joinha nem nada. É só dar o feed depois.